Olá pessoal, muito boa tarde. Meu nome é Leandro Augusto, sou consultor em tecnologia Open Source, tá? Ontem eu gravei junto com a comunidade da Localização Brasil um hangout bem interessante. A gente discutiu muita tecnologia, tá? O nosso tema principal era fazer deploy da aplicação com Docker, tá? A aplicação do Odoo mesmo, tá? Docker, para quem não conhece, é uma espécie de um container hoje que está sendo muito utilizado, muito falado, tá? E muito procurado na internet, tá? Então fique na sequência com esse hangout e no final a gente se fala de novo. Aquele abraço. Vamos iniciar então? Vai lá, meu. Toca ficha. Bora então? Vamos lá. Na lista, hoje a gente vai abordar e a gente preparou um ambiente aí para discutir da instalação do Odoo. A grande questão não é nem a forma de instalação, que isso daí é o McLean, o Danimar, o Luiz, esses que são os mestres dentro da área. A gente vai abordar mais como fazer deploy, tá? Do baseado no Odoo, tá? Então a gente preparou aqui um ambiente. É o seguinte: o pessoal que está online aí, vocês já chegaram a trabalhar com Docker? Eu sou o Olha, que a gente viu junto aí. eu trabalho com o Docker, gosto bastante dele. Já há uns 3 meses, eu acho que eu trabalho com ele. Então, né, eu estava falando, como a gente estava discutindo até outro dia, né? Docker é uma revolução hoje, né? E dá vontade até de fazer comida com ele, né? Se aplica em muita coisa, né? Por exemplo, assim, no deploy do Odoo, eu achei bem interessante. Queria saber mais ou menos a visão aí do pessoal de Docker para abordar um pouquinho sobre ele, tá? Docker é o seguinte, é, é como se fosse uma virtualização, mas não é uma virtualização, tá? Virtualização, você vai. Hoje existem algumas categorias de virtualização, mas basicamente você vai virtualizar todas as instruções do processador, tá? Docker, o que, que ele faz? Na verdade, é um container, separar uma área lá do teu Linux lá e usar as mesmas instruções do kernel, as mesmas coisas que o teu sistema operacional já está tendo, tá? Então, qual que é o interessante disso? O overlay dele é bem menor do que uma full virtualização, por exemplo, tá? Então, se você tiver uma máquina host lá, a máquina principal, e carregar a tua aplicação inteiramente em cima do Docker, você praticamente não vai ter perca nenhuma de desempenho. Então, isso daí que é muito legal do Docker. E outras funcionalidades que o Docker hoje tem, ele tem uns conceitos muito loucos de herança. Por exemplo, você cria um perfil do seu sistema lá e você cria um super perfil, subperfil desse teu sistema baseado nesse principal. E o que, que ele vai fazer? Ele vai só pegar as diferenças do principal. Então, se você tem uma instalação lá básica, que você já tem o Vim, já tem o SSH instalado, esses programas base, nesse template, por exemplo, ele não vai ocupar o espaço novamente do SSH, do Vim, ele vai só fazer link simbólico, link via header, né, para essa imagem principal. Tá? É basicamente essas coisas que tornam o Docker muito interessante. Tá? Mas, indo na prática, pessoal, se quiser interagir também em real time, sem crise, tá? A gente vai falando aí. Fiz uma programaçãozinha aqui para a gente fazer um deploy completo
tanto da base de dados como da aplicação Odoo, tá? Depois escalar a aplicação, depois falar um pouquinho sobre exportação e, como que chama? O João Paulo falou para a gente falar um pouquinho sobre a segurança, sobre o backup, essas coisas, no final a gente também aborda, tá? Vocês estão ouvindo aí, legal? Sim, Estamos ouvindo sim, cara. Fica tranquilo aí. perfeito. Vai falando. Aproveitar que eu Então, interrompi, cara, só eu postei no chat ali, para quem não tá com o chat aberto ali do lado, ou não tá vendo alguma coisa, fale. Eu postei um link ali de um sistema que é o CoreOS, que ele é todo baseado, é um servidor Linux, todo baseado em containers do Docker. Ali dá para ter uma ideia do desempenho nesse site. Né? Ali eles mostram o desempenho desse servidor ali para mais ou menos ilustrar o que o Leandro falou ali, que ele é mais rápido, que ele, enfim, todas essas coisas aí que o Leandro parece bem explicado. exatamente, esse projeto aí é até interessante, né, Maclen, que eles, assim, eu acho que eles revolucionaram um pouquinho o conceito até do Docker, que eles usam Docker como se fosse um systemd, tipo o init.d, nesse projeto aí. Cada serviço que tem lá no initd lá é um container praticamente nesse CoreOS, né? Não é isso, Maclean? Olha, é isso aí mesmo, cara. E pelo que eles colocam lá, o ganho de memória até é bem interessante, o ganho de processamento da máquina também é interessante. E é isso aí mesmo. Então vamos lá, vai. Vamos começar aqui na prática mesmo, tá? Basicamente é o seguinte, vamos dar uma abordagem aqui do Docker aqui na prática, tá? O Docker a gente pode separar assim por três sessões aí dele, muito interessante. Claro, tem muito mais, tá? Mas o que vai ser importante para a gente hoje é entender a diferença dessas sessões aqui que eu vou abordar, tá? A gente tem o Docker Imagens, é o quê? É as imagens dele. Imagem para o Docker é como se fosse um template de um sistema, vai? É como se fosse uma ISO do sistema, tá? Com as imagens que a gente vai, na verdade, criar o nosso container. Para ficar de uma forma assim mais clara, imagina assim um container como uma máquina virtual. O container é a máquina virtual, tá? E as imagens é as ISOs da vida que a gente carrega na máquina virtual, tá? Eu coloquei esse ambiente todo aqui só para a gente brincar, tá? Eu já fiz um deploy aqui da imagem do Odoo aplicação, da imagem do Odoo base de dados e do Ubuntu, que é a nossa base, tá? Outra parte aqui do Docker é as próprias máquinas virtuais, os containers em si, tá? Isso daqui é o que está executando de fato, tá? Então imagina assim, o container vai ler uma ISO, que é a imagem, e vai carregar para você trabalhar. Você vai no container que você vai parar a imagem, vai stopar ela, vai startar ela, tá? Que vai instalar os programas necessários, tá? É basicamente isso. Na prática a gente vai sentir melhor. Eu só estou abordando um pouquinho para a gente ter uma macrovisão. Aí a gente já vai trabalhar na microvisão, tá? E que o Docker também tem de interessante é os Dockerfiler, que é como se fosse a receita de bolo para você fazer o deploy da aplicação, tá?
mais propriamente dito, o que, que é isso? Vou mostrar aqui. Eu já carreguei alguns Dockerfile aqui para a gente entender melhor. Beleza, o que, que eu fiz aqui? Eu separei a base de dados. Imagina assim, eu acho que está todo mundo acostumado com virtualização, então por isso que eu me referencio bastante à virtualização. Então, a gente vai criar uma máquina virtual para a base de dados e uma máquina virtual para a aplicação do Odoo, tá? Então, vamos debugar aqui o Dockerfile da base de dados. Esse arquivo aqui, Dockerfile, tá? Basicamente é um script de Linux mesmo, tá? Com algumas características próprias do próprio Docker, tá? Começando aqui, ó. Lembra que eu falei das imagens? Que é um modelo que já tem as coisas pré-instaladas, esse tipo de coisa. O meu Docker aqui da base de dados, eu estou me inspirando em um modelo que é o Ubuntu 14.04, tá? Então imagina aqui, se você quiser se inspirar em CentOS, você se inspira em CentOS. Se você quiser, tem uma biblioteca específica no Odoo, que só funciona no 12.04, você se inspira no Ubuntu 12.04, tá? Ele vai carregar toda aquela infraestrutura do 12.04, se eu colocar aqui 12.04, por exemplo, tá? Mas como não é o caso, aqui é só uma chamada para o desenvolvedor mesmo, né? Do Dockerfile. O Env, você consegue adicionar variáveis para o Dockerfile poder trabalhar, tá? E aqui eu começo mesmo a instalação do Odoo. E não é nem tanto a questão, essas instalações aqui eu peguei o que o pessoal mais lá da lista fala, tá? Não sou tão especializado na instalação do Odoo em si, tá? A minha questão é mais na infraestrutura mesmo do servidor. Mas basicamente aqui eu estou executando com RUM, eu estou executando o comando localgen aqui para instalar para configurar a localização inglesa UTF-8, o Postgre não ficar reclamando de falha de caractere, essas coisas, tá? Aí aqui o que eu faço? Eu adiciono o repositório do Postgre, faço a instalação do Postgre, aí aqui entra uma característica legal aqui para o Dockerfile, tá? O que eu estou fazendo aqui é dando um update e logo depois eu entro com uma variável aqui, ó, Debian from Gent no Interactive, que é para o quê? Para o apt-get aqui que vem na sequência, mesmo que tiver alguma interface interativa, não me retornar nada interativo. Por quê? Porque isso daqui não vai ser interativo para mim. Isso daqui vai ser um deploy que eu vou fazer e o sistema que vai ter que interagir com todos os retornos de tela que os comandos aqui me retornar, entendeu? Aí entra aqui um outro conceito também do Dockerfile. Para configurar lá o Postgre, eu preciso dar com o usuário Postgres, né? Então, o que eu faço? Nesse momento, até aqui, ó, até esse momento aqui, eu estou com o usuário root. Aqui eu já assumi o usuário Postgres, que é para quê? Para poder criar a base do Odoo lá no Postgres, tá? Quer dizer, a base do Odoo não, para criar o usuário do Odoo lá no Postgres, tá? Aí seguindo aqui, eu também libero o acesso completo aqui do Postgres. Isso daqui é como é uma apresentação, tá de uma forma insegura mesmo, só que na prática a gente configuraria o acesso específico, né? Para minimizar os riscos de segurança, tá?
Aqui, basicamente, eu nem vou entrar muito nesse tópico aqui, tá? Mas eu estou exportando, teoricamente, aqui a pasta do host para a máquina virtual, tá? Para ter persistência. Só que isso daqui, se a gente for falar de volume em Docker, a gente tem que falar só de Docker, tá? Que é uma abordagem bem complexa. Novamente, eu determino aqui o usuário Postgres. Não está redundante não, porque nesse momento aqui, ó, eu voltei para o root e depois voltei para o Postgres. E o comando aqui é o seguinte: na hora que eu carregar essa máquina virtual, teoricamente, tá? Ele vai executar esse comando, tá? Então, o que vai acontecer? Isso daqui a gente só vai fazer um deploy da aplicação, mas não vai estar criando a máquina virtual de fato. Quando a gente criar a máquina virtual e startá-la, ela já vai carregar para a gente automaticamente esse comando. Então, a gente não vai ter que acessar essa máquina virtual para carregar o Postgres, tá? O PostgreSQL. Vamos dar uma olhada no Dockerfile também do outro, tá? Que é a configuração do Odoo. Aqui basicamente tem aqueles mesmos conceitos, tá? Só que a gente adiciona algumas coisas aqui diferentes. Por exemplo, a gente está se inspirando no Ubuntu 14.04, está jogando algumas variáveis aqui para o Docker trabalhar, está também fazendo a configuração da localização, só que aqui a gente já faz a configuração da localização no PTBR mesmo, tá? Que é para a aplicação poder se comunicar lá com o Cefaz e esse requisito lá que tem, tá? E aqui eu estou também com um parâmetro novo do Docker, tá? Eu estou adicionando o arquivo... Opa! O que eu fiz? Tá aqui. Eu estou adicionando o arquivo apt default packs aqui dentro do meu container, tá? É para quê? Porque eu quero trabalhar com esse carinha lá dentro da máquina que a gente vai gerar posteriormente, tá? Aí aqui, ó, aqui é uma jogada do apt-get, tá? O que eu faço aqui é dar um cat nesse arquivo aqui de texto que eu joguei para dentro do container, tá? E mando instalar todos os arquivos que eu discriminei dentro dele. A gente já vai ver ele para entender melhor, tá? Aqui eu adiciono também outros arquivos, outro arquivo, tá? Que é os pré-requisitos do próprio Odoo, e faço a mesma técnica lá, tá? Dou um cat nele para jogar como retorno para apt-get install, tá? Usando aqui o Debian Front-End não interativo, tá? Aqui algumas configurações que eu faço para praticamente todos os servidores, tá? O NTP, configuro os NTP aqui do Brasil, tá? Do registro BR. Configuro a localização para o time zone para São Paulo, porque eu estou em São Paulo, lá. Instalo o SSH. Aqui dentro do Docker você tem que ter umas jogadinhas, né? Imagina assim, o Docker, você não tem um ambiente de SSH. Ele é feito para executar uma aplicação. Só que às vezes eu tenho necessidade de acessar ele via SSH, então já deixo o SSH pré-configurado. Então, como que eu configuro o SSH dentro do Docker, tá? Eu faço a instalação do SSH, tá? Eu crio a pasta do PID dele, que por padrão ele não cria, tá? Isso aqui ele é criado quando você dá um init start lá, mas como a gente não vai dar um init start, ele não faz esse processo, então eu crio manualmente. Eu configuro aqui um login para ele, tá? Aqui eu estou passando uma senha demo, tá? Um texto puro, é o usuário mais a senha. Eu estou permitindo aqui o acesso do host, que eu vou acessar diretamente o host.
E aqui é uma frescurinha que eu faço para deixar o story mais bonitinho, tá? Esse daqui não está ligado diretamente ao SSH. É que na hora que eu dar um storage, vai me mostrar aqui quem é o usuário e várias outras informações aqui que eu acho importante. Aqui a gente volta para a instalação mesmo, tá? Eu adiciono o usuário Odô, assumo o usuário Odô como quem tá executando as coisas agora, tá? Aí eu crio as pastas lá na estrutura que eu estou acostumado a trabalhar com o Do, tá? Só que aqui volta naquela questão, cada um faz de certa forma. Eu crio, né, nesse formato aqui as pastas, tá? Crio add-ons, crio o add-on outros, crio os etc para essa configuração, o local para salvar os XMLs e o retorno que você faz. Adiciono a própria configuração do Odoo já pré-definida, tá? Aí faço o download dos brand, tá? De tudo que uso. Aí eu volto a assumir o host. Aí aqui a gente tem uma outra configuração do Docker de novo, tá? Que é o workdir. O que é o workdir? Eu, a partir desse momento, estou trabalhando dentro dessa pasta, tá? Então, o que acontece? Eu adiciono mais um arquivo dentro dessa pasta, adiciono outro arquivo novamente e começo a fazer as compilações lá das bibliotecas Python, tá? Isso tudo dentro da pasta temp, porque eu falei para o Docker nesse momento aí, ó, que eu estou trabalhando dentro da pasta temp, tá? Faço a instalação aí daquela biblioteca lá para report, né, esse tipo de coisa. Aí é mais com o McLean aí e os mestres de Odoo aí. Adiciono aqui um systemd aqui para startar o Odoo. Mando jogar ele para o systemd, para o sistema do systemd, tá? Configuro o Ngin e adiciono o supervisor, tá? O supervisor é uma aplicação que ele é como se fosse um concentrador de daemon, tá? Basicamente, eu configurando lá, ó, eu quero que starte o Engine, eu quero que starte o Odoo, eu quero que starte o SSH, eu quero que starte o NTP, tá? Dentro do supervisor, na hora que eu startar o supervisor, ele vai startar todos esses outros programas que eu configurei nele automaticamente para mim, tá? E basicamente aqui a gente trabalha com volume novamente e eu estou exportando aqui a porta 80 para o meu host, tá? A gente vai entender mais dessa questão de exportar aqui para o host, tá? E por fim, que nem lá no Postgre, eu estou mandando para quando eu ligar essa máquina, ele executar esse comando, tá? Matheus ali fez uma pergunta também bem interessante. Ah, tá, o engine. Então, É, engine, nunca sei falar o nome disso. Cada um fala de um jeito aí. Engine, né? Que fala, né? eu chamo de NDix mesmo. Nginx. Nginx, né? Sei lá, cada um chama de um nome isso aí. Daí Nginx. Nginx, né? Seja, esse carinha aí, tá? É, necessariamente você não tem, na prática você não tem necessidade de trabalhar com ele. Só que com ele você pode, por exemplo, fazer cluster da tua aplicação, tá? Eu particularmente, se eu fosse, não, escalar a minha aplicação, eu escalaria na frente com o Kubernetes, tá?
Só que o Engine aí, ele tem várias funcionalidades para você fazer um spacer pro Odô. Ele já converte automaticamente a porta para você, tá? Automaticamente não, né? Baseado em configuração. Eu acho que é uma camada legal que você adicionar na frente do Odô. Isso daí vai em cima de cada projeto, tá? Cada projeto você vai ter uma demanda para escalar o Odô, tá? A aplicação do Odô. Eu acho interessante você ter essa camada, porque o overhead dele vai ser mínimo lá. Você pode até, inclusive, como que chama? Vai escalar. Como que chama? Já Eu não entendi tua carregar. pergunta. Como que chama aquele negócio de carregar as imagens antes? Ah, o cache? É, isso que eu ia comentar. Não Então sei pode se é o comentar. cache que tu tá falando. Isso, isso. É que eu instalo o Nginx sempre com o objetivo de aumentar a velocidade do acesso, principalmente quando tem acesso externo, né? Acesso que não está na tua rede local. Aí, testes que a gente já fez, eu e o Dani Marcos, com o Nginx, aumentou consideravelmente o desempenho, tá? Agora, assim, questões de segurança, talvez aperfeiçoando, que eu tô falando de segurança porque o Matheus perguntou ali também. Então, assim, segurança talvez se configurar um pouco mais, o Nginx, alguma coisa assim, até pode ser. Agora, eu já não tenho tanto conhecimento assim, eu não tenho conhecimento tão aprofundado para dizer se ele realmente vai interferir muita coisa na segurança. Eu acredito que não. Segurança para mim é IP tables, daí, né? É tu bloquear a porta, é fazer outras coisas. Para mim, Eu o Nginx é só velocidade mesmo. Eu concordo, eu acredito que é mais sobre cada projeto, né? Mas eu acho que o foco mesmo é a questão mesmo de desempenho mesmo, escalabilidade, né? Esse tipo de coisa. Se tiver pergunta, vão colocando as perguntas aí, que daí fica mais interativo, fica até mais interessante o nosso bate-papo aqui. O objetivo é trocar ideia mesmo. Então fiquem à vontade aí. Toca a ficha aí, Leandro. Vamos lá? A gente trabalhou aqui em cima do Dockerfile, né? Aí chama um monte de arquivo, que nem a questão lá do Nginx lá. Se você tem o Nginx aqui, Nginx, seja lá qual for o nome do infeliz aqui, se você tem alguma configuração específica, você joga aqui dentro dele, tá? Então, se você quiser fazer o cache das imagens lá, do CSS, aí já vai outra questão, tá? É mais a configuração que você vai fazer em cima dentro dele, tá? Eu estou, na verdade, usando ele como uma camada aqui dentro do deploy, tá? Mas o que, que você vai configurar ele aqui, aí é quesito teu, tá? A mesma coisa da própria configuração do Odoo, tá? Pode ver aqui que é uma configuração básica, tá? Se você quiser trabalhar melhor aqui na configuração da segurança, nos ajustes finos, também é indiferente, tá? O que eu estou trabalhando aqui mais é na questão do deploy. É jogar os arquivos lá, tá? Por exemplo, eu falei dos arquivos de instalação aqui do apt, né? Que eu jogo lá um arquivo lá que tem todos os arquivos do apt. Que é esse arquivinho aqui, ó. apt default. Então, o que vai acontecer lá naquele apt lá? Ele vai pegar linha por linha aqui e vai instalar para mim esses pré-requisitos aqui do apt, tá? A mesma coisa eu faço aqui nos pré-requisitos do apt mesmo para o Odoo, tá? Aí vem aquelas bibliotecas lá do Odoo. Eu acredito que é isso, tá? Mas aí é mais com vocês.
se é ou não é. Para mim isso funciona. Então, basicamente, a gente compreendeu aí o que é um Dockerfile, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer agora? Como a gente viu até agora, um Dockerfile é só um arquivo script, tá? Na prática, não tem nada para o Docker ainda, como uma imagem, como nada pronto, tá? Como uma VM, por exemplo, tá? Então, vamos começar pelo o Postgre, tá? Vamos compilar. É agora que a gente, de fato, vai fazer o deploy da aplicação, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? pwd. Tá. Eu estou aqui dentro das configurações do Postgre para criar a máquina virtual do Postgre, teoricamente dita, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar agora, a primeira vez que eu estou chamando o Docker aqui de fato, tá? Eu estou dando o build aqui, que é o quê? É para criar uma imagem, tá? Baseado em um Docker que está na pasta local. Como que ele sabe que está na pasta local? Que eu estou falando aqui, ó, tá vendo o ponto? Que é a pasta local. E esse menos T aqui é o nome que eu estou dando para a imagem, tá? Então, estou dando o nome para a imagem aqui. Eu vou até para ficar mais fácil, colocar aqui, ó, imagem, underline odo, underline tb, dois pontos é o quê? Tudo que vier aqui depois dos dois pontos, tá? É a versão. Então, eu coloquei V1, mas eu poderia ter a versão da imagem 1.0.1. Aí é o conceito de versionamento que cada um faz, tá? Então, basicamente, quando eu der esse comando aqui, ele vai ler esse nosso Dockerfile aí, vai executar tudo que a gente colocou dentro desse Dockerfile e vai criar agora a imagem modelo, como se fosse a ISO da virtualização, tá? A ponto ISO da virtualização. Então vamos dar um Enter aqui. Você viu que ele executou tudo rápido, né? Por quê? Porque eu já tinha compilado essa imagem, tá? Eu vou até remover essa imagem, que a do Postgre é até rápida, tá? Voltando aqui, pessoal. Eu estava removendo ela, tá? Não tem muito no contexto da nossa historinha aí, tá? Mas vamos voltar aqui no nosso build para ver o que ele acontece. O build da imagem do Postgre não vai demorar muito, por isso que eu removi ele, para a gente ver o que acontece. Bem, lá dentro do Dockerfile eu coloquei várias instruções, né? Então, o que eu estou falando? Eu estou mandando ele construir a imagem do Dockerfile, porque eu estou na mesma pasta do Dockerfile, tá? Eu estou mandando nomear com esse nome aqui. Eu vou até colocar com a extensão 2, que eu acho que eu não apaguei a versão 1. Ixi. Delay aqui na minha interface. Então tá. Eu estou falando para ele construir uma imagem com o nome img ododb e taguear ela com a versão 1.0.2, tá? Ó, pode ver que agora ó, ele está executando cada comando dentro daquele Dockerfile, tá? Que a gente colocou. Se tiver algum erro crítico, que nem aí, ó, tá vermelho, só que isso daí é só uma notificação do comando. Se tiver algum erro crítico, o build para na hora, tá? Então, ele não vai conseguir compilar a tua imagem até o final. Então, você vai ter que tratar o erro. Por exemplo, se tivesse alguma coisa interativa no apt-get install e eu não mandasse descartar o modo interativo, ele ia parar minha compilação e eu ia ter que tratar isso daí, tá?
Aí basicamente, ó, ele tá fazendo tudo que eu falei para ele fazer dentro do Dockerfile, né? Então, o que que aconteceu nesse momento? A gente criou uma imagem, tá? Mas não criou a máquina virtual em si, tá? Então, se eu dar um Docker imagens, você vai ver que ela já vai aparecer na minha lista do sistema local do Docker, tá? Como criada aqui, ó. Tá vendo ela aqui, ó? Imagem ODB versão 1.0.2, tá? E o tamanho dela é 434,9 megas, tá? Agora vamos, eu já deixei pré-compilado aqui a da aplicação Dodô, porque ela tem bastante coisa, tá? Então ia demorar coisa de uns 10 minutos. Então, para a gente não ter atraso, eu só vou dar um nome aqui mais bonitinho para ela, tá? Dodô. Só que o processo é o mesmo. Tá vendo que agora eu estou dentro da pasta do Dockerfile do Odoo, né? Não mais da base de dados. Então, o que eu vou fazer? Torque build. Vou dar um nome aqui para ela. Vou seguir a mesma lógica lá da base de dados, tá? Só que em vez de eu colocar DB, eu vou colocar como app. Vou colocar ela como a versão 1.0.1, tá? Porque é a primeira versão aí que a gente está criando, porque eu determinei isso, tá? E vou falar que o ponto de Dockerfile é o ponto local, tá? E dá um Enter. Ele, teoricamente, como ó, já existe ela compilada aqui, ó, ele vai passar por todos os passos, porque isso daí que é aquela questão de hierarquia do Docker que a gente falou no começo de tudo, tá? O Docker, ele herda o que já aconteceu, então ele não faz de novo. Ele, na verdade, ele vai derivar dessa imagem aqui, tá? Eu posso só tirar uma dúvida? Pode? Você está falando que ele já é do que aconteceu. Ele diferencia sistema de arquivos de Dockerfile ou não? Por exemplo, você tem uma base de dados, você manda criar baseado num container. Ele clona ou ele clona só o que seria aquele container, as configurações? Então, vamos lá. O Docker é bem louco nisso daí, ele tem uma gestão muito louca, tá? Assim, a nível de sistema de arquivo para ele mesmo, o que ele faz é um commit de todas as operações dele, tá? Então ele vê a operação lá que já foi realizada, nesse caso aí, ele herdou as operações, tá? Ele viu que a operação já foi realizada, basicamente, tá? E a questão do file system mesmo, tá? Ele faz. Você tem várias formas de usar, tá? Ele tem até a forma de você usar. Ele tem até o formato de file system, aquele formato novo, BRFS, uma coisa assim, que faz debug nativo, tá? Mas basicamente aí o que ele faz mesmo link, link via herd, né? Link via herd dos arquivos. Link via inode, né, mesmo, né? Então basicamente ele vai ver aquele arquivo lá, se ele não foi mudado, ele vai usar aquele mesmo arquivo. Então, basicamente, você vai economizar muito espaço de HD, porque se você já tem essa imagem aí pré-compilada com o que já é comum para todos, você vai dar dessa imagem para o cliente 1, X, Y e Z, por exemplo, ele vai fazer link para os arquivos que já é comum. Só se você adicionar uma biblioteca nova nessa imagem do cliente, ele só vai incrementar aquilo que você adicionou, entendeu? Saquei.
Fui claro nessa questão ou não? Eu acredito que eu entendi. Obrigado. Vamos lá, então o que a gente fez aí é compilar a imagem das duas camadas que a gente quer para o Docker, tá? A base de dados e a aplicação em si, tá? Então, se a gente dá um Docker imagem, a gente vai ver aqui, ó, que a gente tem agora a, a imagem, a, a aplicação e a base de dados, tá? Você viu que o ID, ó, é aquela questão lá que a gente estava discutindo agora, o ID você pode ver que da imagem é o mesmo, tá? Por mais que ele está representando aqui 1 GB para cada, tanto nessa imagem como nessa imagem, ele está usando os mesmos arquivos, tá? Se eu, por exemplo, adicionar alguma outra coisa na imagem agora, aqui no Docfiler, falar alguma coisa aqui no final. Eu quero agora uma imagem que tenha o Salt Client, aqui, o Salt Agente, tá? Então eu adicionei só mais uma instrução no Dockerfiler aqui. Eu vou recompilar essa imagem aqui, só que em vez de eu dar o número da versão 1, eu vou dar o número da versão 2. Ele só vai mudar aquele novo cenário para mim, tá? O restante ele vai replicar daquela imagem que a gente já tem. Então essa é a questão de herdar o sistema de arquivo, tá? Beleza, Docker, Images. A gente tem agora a versão 2 aqui também, release 2 aqui do app, tá? Que basicamente está herdando dessa, só que você viu que agora ela está com uma imagem ID diferente? Por quê? Porque ela fez um commit diferente. Então, basicamente, o que tem de diferente dessa imagem para essa imagem aqui é aquele salt minimal que a gente instalou, tá? Então, assim, a nível de espaço mesmo, a única coisa que ele adicionou nessa imagem aqui foi aquele salt minimum, tá? Ele está herdando toda a estrutura dessa imagem aqui. Claro que se você deletar essa imagem aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os commits que está incorporado dentro dessa imagem e jogar para dentro dessa imagem, tá? Então, o que vai passar? A tua imagem de 1.438 GB, ele vai passar para dentro dessa imagem, tá? Aqui não é o volume lógico não, tá? É o volume virtual só. A única coisa que tem diferente aqui é isso daqui, tá? Só essa diferença aqui de uma para outra. Então, beleza, a gente compilou nossa imagem. Agora o que a gente vai fazer é criar a máquina virtual, tá? Como que a gente vai fazer isso? Vou pegar a colinha aqui para ficar mais fácil. Primeiro, eu vou startar documentos. Primeiro, o que eu vou fazer? Se eu dou um Docker PS, eu só tenho uma máquina virtual startada que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo, tá? Então, vou parar ela, para a gente não se confundir aqui. Docker PS. Bem, eu não tenho máquina virtual nenhuma carregada. Por quê? Porque aquilo que a gente fez agora, a gente criou um template, uma ponto .iso, tá? A gente não criou a máquina virtual propriamente dita, tá? Então agora, o que a gente vai fazer? Vai criá-la.
E vamos criar primeiro a máquina virtual da base de dados, tá? Vamos lá. O que eu estou fazendo aqui, ó? Estou mandando, agora sim, ó, eu estou entrando com o parâmetro RUM aqui, que eu estou mandando o Docker executar, tá? Um daemon, se eu colocasse aqui i, ia ser em forma interativa. Para que interativo? Se eu coloco em forma interativa, eu já ia entrar na máquina virtual, como se eu acessasse SSH ela, tá? Só que eu não quero entrar nela, eu quero que ela fica em segundo plano, tá? Aí o name, eu estou dando um nome aqui para ela, tá? Eu estou dando o nome dela de Odoo underline DP, e eu estou me inspirando em qual ISO? Vamos se inspirar nessa ISO aqui que a gente criou da base de dados. Então tá. Recapitulando aqui, eu vou criar uma máquina virtual em segundo plano com o nome OdoDB, tá? E eu quero que ela herda todas as configurações daquela imagem que eu criei lá, baseado no meu Docfile, tá? Então, se eu dar um Enter aqui, ele criou aqui, ele me deu um ID aqui para a imagem, tá? Só que eu não preciso trabalhar especificamente com esse ID, eu posso trabalhar agora com ela, com o nome que eu determinei para ela. Se eu não tivesse determinado aqui o nome, aí eu ia ter que trabalhar com a ID dela. A ID dela, na verdade, se eu coloco só o começo aqui, os 4 primeiros dígitos, eu já executo, eu já mando as instruções para ela, tá? Mas vamos dar um Docker PS, vamos ver que ela já vai estar rodando. Tá vendo? Ó? Ela está em execução aqui em segundo plano, tá? Então, nesse momento, a gente tem aqui a máquina da base de dados em execução, tá? Eu vou compartilhar aqui uma outra tela agora, só para a gente ver a nossa aplicação que não está rodando, tá? Rapidez, vamos lá. Vamos compartilhar aqui agora nossa aplicação. Compartilhar. Eu criei uma máquina virtual na DigitalOcean aqui, tá? Esse que é o IP da máquina virtual. A nossa aplicação não está rodando ainda. Por quê? Porque a única coisa que está rodando nesse momento é a base de dados, tá? Então agora vamos mandar executar a própria aplicação. Vamos voltar lá para o nosso SSH. Aqui. Voltemos para cá. Tá? Clear. Docker Images. Essas são as nossas imagens que a gente fez o build. Essa é a nossa máquina virtual que está rodando, tá? E agora o que a gente vai fazer é a máquina virtual da aplicação em si, tá? Então é aquele mesmo conceito que a gente usou, tá? Só que aqui, ó, a gente está mandando executar em segundo plano também. Então, estamos dando o nome de Odoo. Em vez de DB, a gente está usando o nome de app. Eu estou colocando aqui 1, porque lá na frente eu quero escalar essa máquina, tá? Então eu quero diferenciar o nome da primeira, segunda, terceira, quarta, tá? Aí aqui eu estou usando um outro parâmetro no Docker, tá? Eu estou falando para ele linkar essa máquina virtual que ele está criando com a máquina virtual que eu criei antigamente, que foi a OdoDB. Beleza? Então a gente está linkando com aquela. Está linkando essa máquina virtual que a gente vai criar agora com a máquina virtual que a gente criou com a base de dados, tá? O que isso vai diferenciar? Dentro dessa máquina virtual, a gente vai conseguir acessar ela diretamente, a base de dados diretamente, tá?
Eu estou também colocando aqui um outro parâmetro que é para exportar a porta, tá? Então, o que eu estou falando? Eu quero que a porta a porta 80 do host seja a porta 80 de dentro da aplicação. A gente falou do Nginx, né? O meu Odoo lá, ele não vai estar rodando lá na 8069. Por quê? Porque lá na aplicação eu configurei para o Nginx estar na frente do Odoo. Então, o que acontece? Quando eu chamar lá o Nginx, ele que vai me converter a conexão para o 8069. Então, para mim, é 80 a porta lá, tá? E por fim, eu estou usando aqui a imagem que a gente compilou da aplicação, que é a imagem IMG Odoo app, versão 1.0.1. A 2 foi aquela lá que a gente instalou um aplicativo a mais, que não tem nada a ver para a nossa instalação do Odoo, né? Então vamos mandar ele executar aqui. Beleza, que nem na hora que a gente criou lá a máquina virtual do PostgreSQL, ele retornou uma ID para a gente, mas novamente a gente pode trabalhar com o nome dela ao invés do ID, tá? E se eu dar um Docker PS agora, a gente vai ver que já tem as duas imagens rodando em segundo plano. Tanto a imagem da aplicação, como a imagem da base de dados que a gente tinha criado anteriormente, né? E a base de dados está exportando para a gente a porta do PostgreSQL e a imagem da aplicação está exportando para a gente a porta 80, tá? Pessoal, se quiser interagir em algum momento, senta o dedo aí. Eu estou seguindo aqui o roteiro, se ficar alguma questão aí, vamos falando aí, tá? Bem, vamos voltar lá agora para o compartilhamento da aplicação lá para ver se a nossa aplicação já está rodando. Voltando aqui, tá? Eu não estou determinando o porta aqui porque tem aquela jogada lá que eu estou jogando tudo para a porta 80, tá? Indiferente, isso daqui eu não mudei minha configuração do Odoo. Meu Odoo ainda está indo lá na 60, 80, 69, tá na porta padrão do Odoo, tá? Só que quem está me convertendo para a porta 8069 lá é o Nginx, tá? E no Docker eu estou falando para ele passar direto para 80, tá? Então eu nem vou determinar a porta aqui, eu vou dar o Enter. Teoricamente nossa aplicação tem que estar rodando aqui e com tudo bonitinho. Aí, ó. Vamos ver aqui só por via das dúvidas a nossa base aqui, tá? Para ver se ela está executando. Admin. Minha base aí. Beleza. A gente está instalado aí. Se a gente for aqui, tá os módulos da localização, tá? Eu até alterei o Nginx para, que nem a gente falou, né, das configurações lá específicas lá. Por exemplo, nesse meu Nginx aqui especificamente, eu coloquei um timeout bem maior. Para quê? Para na hora que eu fizer isso daqui, ó, ele não me dá erro. Ele vai rolar aqui uns 4 minutos aqui para coisar, tá? Mas não vai me dar timeout. Por quê? Porque essa configuração eu fiz direto lá nas configurações do Nginx, tá? But, vamos voltar lá, deixa esse carinha aí rodando, vamos voltar lá e vamos brincar mais um pouquinho lá com o Docker lá, tá?
se a nossa ideia fosse escalar a aplicação, tá? Claro, aqui a gente poderia colocar a base de dados, a gente poderia colocar lá naquela instância lá da própria Amazon para ela poder se auto-escalar, tá? Aqui, claro, seria uma máquina virtual diferente, tá? A gente teria entrado aqui do cluster só com o Varnish instalado, tá? E o Varnish fazendo o quê? Jogando todas as requisições que chegasse para o nosso domínio, vai, por exemplo, odoo.exemplo.com.br, jogando a primeira requisição para a porta 81, a segunda requisição para a porta 82, a terceira requisição para a porta 83, a quarta requisição para a porta 84, e aí vai. Aqui tem vários cenários, tá? Eu só criei um mapinha aqui para a gente poder ter uma ideia aí do que seria escalar, tá? Então, basicamente, a requisição chegaria pela internet, falaria com o Varnish, e o Varnish jogaria para a porta da aplicação específica. Cada uma dessas daqui é uma Docker, tá? E dentro de máquinas virtuais distintas ou não, tá? E aqui é claro que a base de dados teria que ser escalada de uma forma diferente, tá? Porque teria que ser unificada a base de dados, né? Mas como que a gente criaria essas portas aqui da aplicação do Odoo, né? No nosso SSH, vamos dar um print aqui, Docker PS. Bem, o que a gente tem em execução aqui é só a nossa base de dados e a nossa aplicação, né? Se a gente quisesse criar uma outra aplicação, o que a gente faria? Eu daria um outro nome aqui para ela, em vez de Odoo app1, eu daria o nome de Odoo app2, eu falaria para ela se comunicar na porta 82, por exemplo, e lá dentro da aplicação continua a porta 80. Por quê? Porque eu não mudei a configuração do Nginx. Beleza? O que eu estou falando é aqui na frente. Aqui não está o Varnish instalado, tá? Eu só quero simular um ambiente de escabilidade, tá? E a imagem que a gente dá é a mesma imagem, porque a gente não mudou nada na nossa aplicação. Nossa aplicação continua a mesma. Então a gente não precisa replicar os arquivos, tá? A gente pode economizar na quantidade de armazenamento. A gente, na verdade, o que quer é escalar processador. Claro, eu estou fazendo na mesma máquina virtual. No cenário normal, a gente faria isso daí em uma outra máquina virtual, tá? Dentro de uma outra seção da Digital Ocean, tá? Eu estou usando tudo a Nova York 3, com certeza, se você fosse escalar, você ia jogar para uma outra área da Digital Ocean, tá? Eu só estou simulando aqui um ambiente do que a gente poderia fazer com Docker, tá? Vou criar uma terceira instância, tá? Beleza. E agora no Docker PS, a gente vai ver que aqui agora a gente tem várias instâncias rodando da aplicação. A gente tem uma instância da base de dados, tá? E 3 instâncias da aplicação, porque a gente escalou isso daí. Isso não vai funcionar agora no cenário que a gente está fazendo, que a gente teria que ir bem mais a fundo nisso daí, configurar o Varnish na frente, né? Configurar o Nginx para não fazer a mudança das portas, tá? Mas basicamente, eu vou entrar lá de novo no navegador, você vai ver que nossa aplicação vai estar respondendo nessas 3 portas.
e todas conversando com a mesma base de dados. Por quê? Porque a gente não mudou nada na nossa configuração. A nossa configuração continua a mesma, tá? Aqui a gente está rodando na porta 80, né? Vamos rodar na porta 82, que foi que a gente configurou. Na porta 81, não temos nada rodando. Beleza, deu erro porque não escalamos a porta 82, tá? Então, vamos colocar aqui a 80... não colocamos nada na porta 81. Mas na porta 82, você vai ver ó, que ele já está respondendo. O que ele vai fazer aqui é redirecionar para a porta 80, né? Porque a gente não configurou o furnish. Mas pode ver que ele já está respondendo no 82. Se a gente colocar aqui a 83, nossa aplicação... e pode ver que a nossa base aqui é a mesma da porta 80. Deixa eu carregar aqui para ver que a gente está trabalhando com o mesmo core. Teste 1, tá? E teste 2, que é a que a gente criou aqui na porta 82, tá? Se eu jogar aqui para a porta 83, você vai ver que também vai responder, porque a gente tem também escalonado aqui na porta 83. Teste 1 e teste 2. É a mesma aplicação, tá? Já se eu jogar na porta 84, aqui ele já redirecionou, tá? Você vai ver que ele já vai me dar erro, porque não tem nada me respondendo na 84. Beleza? Então você viu que com Docker a gente pode tem uma gama muito alta para escalonar, para fazer deploy, para economizar HD, tá? Então é bem interessante a gente utilizar o Docker para fazer nosso deploy do autor, tá? Claro, isso daí não é uma regra, pelo contrário, até a forma que estou instalando o Odoo, nem sei se é a forma correta, tá? Mas a gente está discutindo aí mais para trocar informações. Agora, a gente quer um outro servidor, tá? Eu vou criar aqui uma outra máquina aqui rapidinho na DigitalOcean, tá? Aqui, pessoal. Bem, essa máquina eu acabei de criar na DigitalOcean, tá? Se a gente dá uma... Eu já criei, a DigitalOcean tem uma função muito legal, que você já faz uma espécie de deploy com as aplicações já instaladas, tá? Eu já criei uma máquina digital com o Docker já instalado, tá? Então, se eu dar um Docker Images aqui, a gente vai ver que não tem nenhuma imagem, nem a do Ubuntu 14.04, que é a base lá da nossa instalação, e nem o OdoDB, nem o Odoo app, que não puxamos nada. Se a gente dar um Docker PS, também não temos nada. E um comando novo aqui, Docker PS "-a". O "-a" é para quê? Para mostrar até as máquinas virtuais que estão paradas, tá? Mas também não temos nada. Então, como que a gente poderia fazer aqui? A gente poderia criar um GitHub lá do Dockerfile, tá? Ou pode usar, criar o GitHub do Dockerfile, subir os nossos arquivos do Dockerfile lá para o GitHub e vir aqui na nossa nova imagem aqui e abaixar toda aquela infraestrutura. Aí o que a gente faria? Faria o mesmo processo, fazer o build e depois o run, que é para criar a máquina virtual, tá? Ou a gente pode usar o esquema do próprio
Docker aqui para exportar a imagem, tá? E é o que a gente vai fazer aqui. Eu vou querer exportar só a imagem da base de dados, tá? Que é menorzinha, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer um Docker commit. Eu quero commitar o quê? Eu quero pegar qual imagem? Eu quero pegar a imagem da base de dados, da aplicação da base de dados, tá? E no momento que ela está, tá? Então, se eu tivesse instalado algum programa, vamos até voltar. Antes, tá? Da gente exportar essa imagem, o Docker, a ideia dele é executar uma aplicação só dentro de cada Docker. Então, teoricamente, ele teria que estar executando só o Odoo aqui, por exemplo, tá? Aí não estaria executando o Onidim, tá? Só que o que eu fiz aqui? Dentro dessa configuração aqui, eu mandei executar o supervisor, que vai me carregar vários outros daemon. E um dos daemon que ele me carregou foi o SSH. Então, se eu quiser acessar aqui a aplicação via SSH, eu vou verificar aqui o IP da aplicação, tá? Inspect Docker left IP. Eu vi que o IP que ela está rodando é o final 66. Então, o que eu vou fazer? Mandar acessar esse IP aqui. A senha aqui é uma padrão que eu faço para a demo aqui, ZyTH123, tá? Beleza, ó. Aqui eu estou dentro da máquina virtual, basicamente, tá? Então, se eu mandar instalar alguma coisa aqui, por exemplo, essa não tem CD cache. Essa daqui eu não instalei o Salt, tá? Então, se eu mandar instalar dentro dessa máquina virtual aqui o Salt Minimal aqui, que é o agente do Salt. A minha máquina virtual agora, qual que foi que eu entrei? Foi nessa, né? A minha máquina virtual, o do app2, está diferente da máquina app3 e app1, tá? Então, se eu acessar aqui, ó, ela foi a 66, né? Eu dar um salt aqui, ó, eu tenho o comando. Opa. Se eu acessar a 65, por exemplo, que é um IP antes, né? Então provavelmente ela é essa máquina virtual aqui, você vai ver que eu dou um salt, ó. O comando não existe, ó. Eu estou no tape e ele não existe por quê? Porque nessa máquina virtual eu não instalei o salt, tá? Então a gente tem como acessar ela e mudar o estado dela, tá? Por que eu estava falando isso daí? Porque eu vou fazer aqui um commit, eu vou criar um modelo baseado no estado atual dela. Baseado no estado atual, tá? Então, se eu dar um docker commit, o ID aqui, ó, da máquina virtual da base de dados, e dar um nome para ela aqui, ó, teste. Eu vou ter que jogar, porque é o seguinte, para você poder trabalhar com o
o pull e o push do Docker, tá? Ele tem uma rede, é como se fosse um GitHub próprio dele, tá? Então você tem que já ter pré-configurado lá seu login lá no GitHub, no Docker Hub lá dele, tá? Então eu vou colocar aqui na sintaxe que ele vai aceitar lá para minha rede, tá? Teste rodou db e vou colocar o número de versão, vou colocar a versão 1 mesmo, tá? Então basicamente o que eu tô... Ah, faltou a instrução. Ah, não, aqui não precisa de instrução. Eu estou mandando, estou dando commit no GitHub do estado atual dessa máquina virtual que eu tenho rodando aqui, tá? E eu estou dando um nome para ela de Zytec, que é dentro do meu grupo, tá? Barra teste ododb versão 1. Beleza, ele criou. Mas você viu que ele foi rapidinho. Por quê? Porque ele só está aqui, só tá aqui em ouro até o momento, tá? Eu até agora não mandei ainda do Docker Hub lá, tá? Então o que eu vou fazer agora? Vou dar um Docker push, empurra, né? Push, empurra esse carinha aqui, tá? Por quê? Porque essa imagem no momento só está dentro da minha máquina da Digital Ocean aqui, tá? Eu vou entrar com o meu login. Beleza, ele está me mandando a imagem que eu criei aí, baseado no GUID, tá? Que eu alterei, se fosse o caso. Eu não alterei essa imagem, mas se eu tivesse acessado a SSH e tivesse alterado, ele ia replicar todas essas alterações que eu fiz de SSH nela, tá? Beleza, eu subi para o meu Docker Hub lá. Se eu for agora na nova que eu criei, tá? E fazer o processo inverso, Docker pull, e a imagem lá que a gente criou, que foi o nome que a gente deu. Ah, foi certo. B1. A gente vai abaixar a máquina que a gente acabou de subir lá para o Docker Hub. Beleza. Então, ó, aqui em cima vocês viram que a gente não tinha nenhuma imagem, né? Se a gente der agora um Docker imagem, vai ver que já vai ter a imagem que a gente exportou lá para o Docker Hub e provavelmente é o Ubuntu, porque a gente herdou o nosso build da Ubuntu 14.04. Ah, não. Ele já compilou o Ubuntu dentro da nossa própria imagem, tá? Bem, a gente já está com ela aqui disponível para usar, então aqui a gente não precisa nem fazer build. Então se a gente dá um Docker, menos "-i", eu vou entrar em modo interativo aqui, tá? "-i", "-t", o nome da nossa imagem aqui, versão, e no final, como eu estou entrando em modo interativo, eu vou querer aqui um bash para mim, tá? Você pode ver que a gente já tem algumas instâncias aí de base de dados, por quê? Porque o que a gente exportou aí era a base de dados da forma que a gente, o Postgre, da forma que a gente já tinha criado a base de dados lá, teste 1 e a teste 2, tá?
Ó, só para concluir aqui o checklist aqui do que eu tinha preparado aqui, João Paulo, ele não entrou, né? Mas ele comentou lá na lista lá, seria interessante debater sobre segurança de container em produção, como fazer backups, estabilidade e profissionamento de recursos. Bem, questão de estabilidade, eu estou usando em vários projetos de produção já, tá? A questão aí de uns 5 meses, eu já estou usando o Docker. Acho que a melhor forma de comprovar estabilidade é se utilizar, né? Backup, a gente tem toda essa infraestrutura, pode fazer backup no Git, no próprio Git mesmo, do build, que fica um backup limpo, né? Você tem a imagem original, pode fazer backup para o Docker Hub da estrutura toda, você pode fazer backup para tar mesmo. O Docker tem alguns conjuntos lá de ferramentas de export, import, save, load, tá? Eu nem vou abordar isso daí porque aí já é um contexto mais alto em cima do Docker, tá? Mas ele tem essas ferramentas, tá? Só que de qualquer forma, backup para mim é uma infraestrutura própria, tá? Se você vai fazer lá deploy lá de 100 clientes lá, essa forma de estrutura do... Claro, eu acho válido fazer backup dos build, tá? Dos Dockerfile. Para você poder reestruturar seu ambiente se por acaso explodir a Ocean, tá? Mas eu acho que uma infraestrutura de backup legal é você ter um sistema de backup lendo mesmo, seja Docker, seja Zen, seja máquina física, seja lá o que você utiliza para fazer instanciar suas aplicações, tá? Eu particularmente uso muito o Bacula, que é um sistema de backup distribuído sensacional. Você pega dado daqui, joga para ali, faz agendas da forma que você quer, faz ciclos da forma que você quer. Você programa ele, se ele não tem alguma funcionalidade, você vai lá, você cria seu script próprio, é sensacional. Mas voltando ao mérito da coisa, eu jogaria a responsabilidade do backup para uma ferramenta de backup, tá? Não para o Docker. Provisionamento, que ele também falou, eu trabalhava muito com Puppet, hoje eu estou trabalhando com Salt Stack, tá? Também é um outro tema para a gente discutir à parte, tá? Mas se o pessoal não tá muito por dentro de provisionamento é basicamente você é como se fosse você orquestrar teu servidor. Você define lá praticamente o que teu servidor vai ter. Aí já diferencia um pouquinho do Dockerfile. Muitas das coisas que você joga no Dockerfile, você não vai ter dentro lá do Dockerfile. Você vai ter lá no Dockerfile praticamente para ele se comunicar com o teu servidor de provisionamento. E lá no teu servidor de provisionamento, você vai falar assim, ó, o servidor X, ele precisa ter instalado a biblioteca X, Y e Z. É um outro tema que a gente pode abordar em outro Hangout, talvez, tá? Recursos para o container, a gente abordou bastante sobre isso. Também tem um pouco de receio de pôr em produção, que é um negócio de estabilidade que eu já falei que eu uso em várias demandas de produção. Mas é claro que vai de cada um, né? E de cada projeto também. Tenho projetos também que, sei lá, não se aplicou muito bem o Docker, tá? Acho que
cada coisa você usa projeto a projeto, né? Acho que uma boa receita é você mapear cada projeto lá. E claro, se você for escalar mesmo como aplicação, fazer deploy da aplicação, eu acho muito válido. Você tem lá teu site lá que você vende cloud de Odoo. Eu acho super válido você trabalhar numa API para se comunicar com o Odoo e o Odoo fazer o deploy dessas aplicações. Eu acho prático e eu acho que você vai economizar tempo, né? Prático e você vai economizar tempo, porque o Docker tem essa questão de herdade um e de outro e vai aumentar a sua segurança. Por quê? Porque você tem outras formas de fazer deploy, sem dúvida. Eu conheço muito pouco assim deploy propriamente dito em Python. Eu acredito que tem formas bem mais eficientes essa economia de HD de fazer deploy em Python, tá? Só que o que é legal do Docker? Que você separa as camadas do seu cliente. O teu cliente X não vai ter acesso é, na infraestrutura do teu cliente Y, tá? Então você adiciona uma outra camada de segurança na tua aplicação, seja ela o do, seja lá o que for. E você separa também suas camadas dentro do cliente. Então você tem o cliente X. E dentro do cliente X você tem a aplicação e você tem a base de dados. E o que é legal isso daí? Você escala facilmente isso daí. Hoje, por algum motivo, você não trabalha mais com a... Eu estou dando o exemplo de DigitalOcean, porque é DigitalOcean que a gente está utilizando. Só que você tem um Amazon lá. Por algum motivo você mudou de Amazon para DigitalOcean, você tem como escalar facilmente essa aplicação, entendeu? Você mudou para Rackspace, beleza, você vai só exportar lá seu Docker, tá? Você não vai precisar reestruturar toda a sua infraestrutura lá. Então é por isso que eu acho muito válido, muito inteligente, muito prático e muito seguro usar Docker. Pessoal, o que eu tinha preparado, o que eu tinha pensado era isso, tá? McLean, caralho, você foi fundamental. Se eu fosse tu, a gente não estaria com a nossa apresentação agora, tá? E sei lá, vamos conversar um pouco agora? Eu também agradeço bastante aí o teu empenho em ensinar a gente aí a fazer isso aí, cara. Obrigadão mesmo. Show de bola. Boa apresentação. E aí, alguém então alguma coisa para interagir aí? Alguma dúvida aí que ficou aí? Bom, deixa eu comentar ali um pouquinho. O Matheus está perguntando sobre performance. Assim, Matheus, a gente não tem exatamente o que tu vai ganhar de performance, mas o Docker ele reduz principalmente a memória. O uso de memória do computador ele tem uma performance interessante. Pelos testes que eu fiz, e a gente já estou usando o Docker há um tempo, eu estou testando ele, tem ganhado, é notável o ganho de performance que está mexendo. Nada muito grande, mas é perceptível que fica mais leve a aplicação. Não sei te dizer quanto por cento ou quanto que ele fica mais rápido, mas te garanto que não o atrapalha. É isso aí, pessoal. Com isso daí a gente finaliza nosso hangout, nossa apresentação, né? Espero que vocês tenham gostado. Você viu que a gente discutiu sobre muitas outras tecnologias, né? Se curtiram, então dá o joinha aí pra gente, tá? Compartilhe o vídeo em sua rede social, onde for, tá?
dúvidas, questões, dicas mesmo, tá? Pode colocar aqui no comentário do YouTube mesmo, pode me procurar direto no Skype, Gmail, Face, onde vocês quiserem. Então aquele abraço e até a próxima apresentação virtual, ou seja.